Hoje a gente vai tratar no nosso podcast sobre o tema do positivismo jurídico. Eu sou Thaline Gabriele. Eu sou João Arthur. Eu sou Raíssa e hoje a gente vai tratar desse tema que é muito importante para o direito, principalmente para o direito atual. E para começar tratando dele, a gente tem que falar sobre a sua conceituação. E basicamente o positivismo é a lei imposta, é a lei fria, como a gente chama na sala de aula, realmente. É a lei como produto de uma ação humana. É o próprio ordenamento positivo, é a lei escrita, é a existência de leis formais, de um conjunto formal da lei. E por que a gente fala disso? A gente fala disso porque o positivismo ele veio para substituir o que a gente tinha antes, que era o justnaturalismo, que falava justamente da lei, não como esse sentido de lei escrita, mas sim como de costumes, uma coisa mais realmente do direito natural. Por isso o nome justnaturalismo. Então, assim, tanto o justnaturalismo quanto o positivismo, eles são tentativas de justificação e de entendimento acerca do direito. Eles não são o direito em si. E até o que Bobbio fala, que o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o positivo. A gente não está falando realmente do direito em si, mas sim do que, do que está por trás do direito, que é a lei realmente, no caso, o positivismo. Então, assim, o positivismo ele nega a existência desses direitos naturais, que é o que o justnaturalismo falava. E aqui a gente pode ver que existe realmente um divisor de águas, que o positivismo ele vem para trazer uma nova concepção do direito, negando realmente o direito natural, como eu já falei. É que para o positivismo, para o positivista, não existe qualquer outro direito senão aquele posto pelo Estado. O direito positivo é aquele que a gente tem que seguir realmente, é a lei, a norma. Ou seja, não existe nenhuma natureza ao qual o direito deva se conformar. A gente não tem que pensar no direito como regido pela natureza, em si regido pela vontade humana. A gente que faz o direito e é isso, basicamente, a conceituação do positivismo. O justnaturalismo, assim como o positivismo, que nessa teoria não existe nenhum tipo de direito a não ser o positivo, no justnaturalismo não existe nenhum tipo de direito a não ser o natural. Inclusive, ele defende que o direito é universal, porque é uma coisa natural do ser humano e isso vai acontecer seja aqui no Brasil, seja na Índia, seja em qualquer canto do mundo. E eu creio que a gente também não pode falar que o direito atual se utiliza do positivismo, o direito atual se utiliza do justnaturalismo, porque é um pouco da mistura dos dois, nada é absoluto. Até porque um direito universal, como prega o justnaturalismo, é irreal. E um direito somente positivo, como prega o positivismo, que seria a legislação tá nas mãos de quem cria. É muito perigoso. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que foram criadas leis que permitiam torturas e coisas totalmente contra os direitos humanos, porque eles saíram dessa ideia dos valores naturais. Realmente do direito natural. Exatamente. Mas quando a gente leva em consideração esse direito escrito, a gente tem que ter noção que ele decorre de uma sanção estatal, que o Estado ele tem esse monopólio dessa produção legislativa. E a gente tem que ter em consideração que, no caso das democracias, quem dá esse direito para o Estado é a gente. A gente é o titular do direito, é o povo. Exatamente. Então, assim, a gente pode dizer com toda certeza que o positivismo é uma visão muito monista do direito. E assim, a gente tem muitas correntes positivistas, a gente tem aquelas correntes que são mais realmente do legalismo, que fala sobre só a lei fria, a lei escrita mesmo, mas tem outras que destacam o aspecto historicista, os sociológicos, os aspectos psicológicos realmente do direito. E principalmente, eu acho, quando a gente fala dos sociológicos, que a gente tem que ter uma noção que tipo, o direito realmente ele é fruto de uma atividade social. No fim das contas, esses aspectos, na verdade, jamais são colocados acima da lei, segundo o positivismo. Eles, no máximo mesmo, eles aparecem para fechar lacunas, realmente como uma interpretação legal.
Agora eu gostaria de acrescentar o que eu considero um ponto negativo do dispositivismo. Porque, assim, de certa forma, a criatividade de quem interpreta a lei, ela fica limitada, né? Porque tem que se adequar ao que o legislador prega, à vontade do legislador. É como se direito e lei escrita eles se confundissem, eles se tivessem o significado de uma coisa só, como se identificassem ontologicamente, né? Ou seja, o intérprete da lei tem que ter sua criatividade limitada e agir de acordo com o que o legislador prega. Com certeza, a gente tem que usar a lei como base para tudo. A gente não pode adequar ela ao caso concreto, vamos dizer assim. O que é muito prejudicial, porque a gente sabe que no direito a gente precisa de muita interpretação para a maioria dos casos. Os casos são únicos, nem todos são previstos no código. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber fechar essas lacunas realmente. Então, assim, a codificação é uma coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma, e não é uma coisa tão recente assim. A codificação realmente ela começou a ser feita da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E desde essa época, o direito natural ele foi sendo banido e a gente teve mais essa concepção de direito positivar da lei positivado mesmo. O positivismo jurídico. Oi? O positivismo jurídico vem se tornando mais forte. Justamente. E eu creio que outro ponto negativo, eu já até comentei isso na minha primeira fala, é que é perigoso. E Raíssa veio falando que eu disse que era perigoso porque ficava na mão do legislador. E ela veio falando que no Estado democrático o legislador é o povo. Mas mesmo o legislador sendo o povo, assim, mesmo o legislador estando na mão do povo, ainda assim é muito perigoso, porque se não tiver nada que barre, se não tiver uma Constituição que regulamente, se simplesmente o legislador que seja eleito pelo povo, mas simplesmente ele queira usar da sua vontade própria, absurda, né? Exato. aprovar uma lei absurda por vontade própria, ele iria poder. Isso é um problema seríssimo do juiz positivismo. Não tem como você isolar moral, isolar valor, isolar sociologia, isolar filosofia e falar somente do direito. Aliás, Jorge, Com certeza. Hans Kelsen, ele pregava justamente isso, que se o direito se apoiasse em valores, ele ficaria instável. Para ele, a norma tem que ser pura, tem que ser o dever ser. Exatamente, e a gente fala tanto dos aspectos negativos do positivismo que eu acho que a gente esqueceu do aspecto positivo, que eu acho que é o principal de todos, que é que a partir do positivismo é o homem que faz sua própria lei. A gente não está mais baseado naquela tirania do direito natural, de que o rei ele tem o poder divino do direito natural. Não, agora quem faz as nossas leis são a gente, são nós. Somos nós da comunidade, da sociedade. O direito é realmente feito com base na nossa vontade. E é dessa forma que o direito ganha a maior novidade, assim, eu acho que a maior contribuição do positivismo, que é a autonomia do direito. A gente não vai estar mais sendo limitado realmente por esse direito dos governantes, dos reis, dos aristocratas, que tem aquele direito divino, natural, nas suas mãos, sabe? Eu acho que é muito importante salientar isso acima de tudo. E eu creio que esse direito estando pautado pelo povo, estando pautado dinamicamente, sem ser uma coisa universal, uma coisa divina, uma coisa natural, ele ganha flexibilidade. Porque, assim, o justo não é o mesmo para mim, para você. E para nós três aqui, o justo já não é o mesmo. E olha que nós estamos no mesmo ambiente, na mesma região. Imagina para a gente alguém que mora do outro lado do planeta, sabe? Pois na Ásia, não vai comparar. Para a gente alguém que mora na Ásia. O justo, o direito positivo lá vai ser outro, porque eles vão entender de outra forma. E o direito positivo nos traz flexibilidade, coisa que o direito natural
não dá, porque se o direito é universal, eu não consigo me flexibilizar para me adaptar à cultura do local. E voltando para o que João Arthur falou sobre a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que o direito permitiu, é justamente o que o nosso ministro dos Direitos Humanos falou, Silvio Almeida. Ele falou que o direito ele já legitimou as maiores atrocidades da humanidade em alguns casos. Então, cara, é realmente pensar que o direito está nas nossas mãos, é fruto da nossa vontade, mas que a gente tem que ter muita parcimônia para cuidar disso. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa lá no poder para exercer esse nosso direito de criar as normas, enfim. É toda uma discussão muito social, na verdade, e que parte do ponto de que, cara, tá nas nossas mãos. A gente tem que saber como lidar com isso perfeitamente para que a sociedade não entre em um caos terrível, enfim. Aí, fazendo aqui uma ponte, eu acabo de me recordar de um texto que a gente já estudou nesses primeiros períodos na disciplina Sociologia, que foi o caso dos exploradores de caverna. Apesar de ser uma obra fictícia, ele traz dentro do texto, né, a concepção de 4 juízes para julgar o caso dos exploradores de caverna. E dentro do texto tem um dos juízes, que eu acho que é J. Kim, que ele tem a visão mais positivista dentre os 4 juízes. E ele diz assim, que tem que decidir pelo que está posto na lei. Ele tem que deixar de lado julgar se é justo, se é injusto, se é bom ou se é ruim. Tem que ser de acordo com a lei, com as leis do país. E ele afirma também que, tipo, ele decidir se é justo ou injusto é irrelevante para o cumprimento da função dele. Porque quando ele foi juiz, ele decidiu que ia julgar de acordo com a lei. Então, E ele na é minha um dos opinião, juízes. isso, na minha É um opinião, dos juízes do PT. isso é uma coisa do positivismo que é muito louco de se pensar e é tudo culpa de Augusto Conte, a gente pode dizer assim, que tipo, não abre espaço para a gente realmente poder interpretar. E inclusive a interpretação é muito importante para o positivismo, porque a gente tem a escola da exegese que falava justamente dessa interpretação, dessa hermenêutica, que foi uma das primeiras escolas que mencionaram as correntes positivistas surgidas ao longo da história do direito. É uma escola alemã que tem como base muito do Código Napoleônico, aquela época realmente de codificação, direito civil, enfim. Mas que, assim, ela era uma escola que falava muito da interpretação ainda, mas acabou que o positivismo saiu desse pensamento para partir para uma coisa muito robotizada, vamos dizer assim. E se fosse assim, se fosse para a gente só levar em consideração a lei, o código, não seria necessário existirem juristas, não seria necessário tudo que a gente passa na faculdade de Direito, todas as cadeiras que a gente paga numa relação mais de educar o estudante na forma social. A gente não precisaria da sociologia do direito, a gente não precisaria da ética, da psicologia, enfim. Seria uma coisa muito robótica mesmo. O próprio chat GPT, por exemplo, poderia dar a sentença sem levar em consideração o caso concreto, levando em consideração justamente a infração apenas. E eu acho interessante da escola da exegese que ela foge um pouquinho o objetivo principal do positivismo é se contrapor ao naturalismo. E a exegese, ela foge um pouco disso. Por isso que eu achei ela interessante. Porque ela fala, não, a gente considera o direito natural. A gente acha que o direito natural pode existir, mas ele tem que estar escrito. A partir do momento que ele estiver escrito, que ele estiver com normas fixas, a gente considera. Porque para a escola da exegese, o que importa é o que está escrito, é o texto legal. O direito é um sistema de normas, né? Apenas um sistema de normas. Tem que estar posto. Justamente. E assim, a gente poderia ficar falando aqui por horas de diversas outras escolas que são muito importantes, mas eu acho que a gente conseguiu realmente sintetizar numa conversa muito boa e muito, nossa, enriquecedora, eu posso dizer assim.
Foi maravilhoso esse diálogo que a gente teve. Eu acho que deu para ter uma concepção muito boa do que é o juspositivismo e de suas características principais, do seu lado bom, vamos dizer assim, do seu lado mais prejudicial realmente ao direito. Então, eu quero agradecer a vocês. Sim, Que foram... os dois lados da moeda, né? Que tem seu lado a positivo gente, e seu lado negativo. isso. A gente teve bem a noção dos dois lados da moeda, da corrente como um todo, vou dizer assim. E é isso, muito obrigada a vocês, arrasaram muito. Eu agradeço também a vocês. Por mim, eu ficava falando aqui mais 2 dias, mas, Eu também. como você disse, eu acho que a gente conseguiu sintetizar o que precisava. E agradeço a quem nos escutou, agradeço a quem estava comigo, a vocês duas. Agradeço muito aos nossos ouvintes, é isso, eu espero que tenha dado para entender muito bem. Cheguei, galera, bora Tchauzinho. começar a gravar ou nem?